No primeiro vídeo dessa microsérie sobre trauma complexo, eu falei sobre o trauma complexo como diagnóstico individual. No segundo vídeo, eu trouxe uma metáfora desse trauma complexo vivenciado pela sociedade em que a gente vive hoje. Então, tendo ou não tendo diagnóstico, tendo ou não tendo trauma, você poderia, teoricamente, vivenciar sintomas muito parecidos sem estar num processo de doença só por estar vivo na sociedade hoje. E hoje eu vou trazer a ideia clínica do trauma tardio. Então, o que é o trauma tardio? Você vivenciou o teu trauma, viveu a tua vida, superou e vai ter, teoricamente, e os sintomas vão aparecer muito tempo depois. Em resumo, é isso. Uma médica intensivista que trabalha em UTI, um pouco mais de 40 anos, chega ao consultório, ela viveu a pandemia lá 2020, 2021, plantão dobrado, atendendo mortes em escala industrial durante o pico da pandemia, comunicando óbito por videochamada, aquela coisa horrorosa que foi a pandemia, tendo que decidir prioridade de leito em situações extremas, sem protocolos claros, e saiu dessa fase aguda, assim, exausta, mas funcional. Voltou para a rotina ambulatorial, retomou viagens, retomou a vida, e a vida seguiu, graças a Deus, tá tudo certo. 3 anos depois, ela começou a ter sonhos repetitivos com a UTI, começou a evitar qualquer notícia sobre saúde, começou a ficar mais irritada no trabalho, mais impaciente, começou a ter dificuldade, né, de fazer coisas que eram rotineiras, principalmente em decisões que envolviam o fim da vida, rotineiras assim no trabalho, né? E a pandemia já tinha sido há muito tempo, isso só começou a acontecer agora, será que tem a ver? Então, esse terceiro e último vídeo da microsérie sobre trauma, eu vou falar sobre um fenômeno clínico que precisa ser conhecido, ou mais conhecido, na verdade, que é o TEPT tardio, ou seja, o transtorno de estresse pós-traumático, que se manifesta há anos, às vezes décadas depois do evento traumático original. O trauma tem tempo próprio. Ele que decide quando que ele vai aparecer. Não o evento traumático, o trauma enquanto sintomas. A ideia de que o estresse, que os sintomas pós-traumáticos têm que aparecer logo em seguida do evento, é a nossa intuição, né? É o que faz mais sentido para nós, mas isso não é uma verdade sempre. E os manuais diagnósticos já reconhecem o TEPT tardio. É até curioso que em inglês fica com a sigla LOSS, L-O-S-S, Late Onset Stress Symptomatology, e entra muito no contexto de veteranos de guerra que trouxeram quadros de franco trauma décadas depois de voltar da guerra, não imediatamente quando voltou, décadas depois. E só para vocês saberem, mais ou menos 1/4 dos casos de TEPT, eles aparecem tardiamente, 1/4 é bastante, né? Por que isso é relevante? Porque muitas vezes a gente está diante de um quadro clínico típico de TEPT, de transtorno de estresse pós-traumático, e não consegue identificar nada no curto, médio prazo anterior, e normalmente a gente procura o curto, que pudesse justificar aquilo. E aí novamente começa aquela chuva de diagnósticos. Existem, assim, possíveis, assim, não vou dizer dezenas, mas algumas possíveis explicações do porquê que isso poderia acontecer. Às vezes, pensando aqui do ponto de vista mais de psicodinâmica, né, da relação aqui do nosso inconsciente, a gente pode ter ficado num super baita modo de defesa desde o evento do trauma, e depois que aquele trauma, que aquela defesa baixa, ou seja, depois que a gente se sente seguro o suficiente, a gente desaba. E aí, de repente, tudo começa a falhar, sem motivo algum. Aí vem uma frase que a gente ouve dia sim, dia também, para esses quadros, dia sim, dia também para esses quadros. Nossa, eu já passei por tanta coisa. Justamente agora que tá tudo bem, eu tô assim. Sim, eu sei, entendo. Porque só agora você pode estar assim. Você estava no modo sobrevivência e no modo defesa, porque você precisava fazer isso, fazer aquilo, sustentar isso, sustentar aquilo, cuidar disso, daquele outro. E agora que está tudo sob controle, tudo organizadinho, agora você pode se dar o direito de desabar. O segundo mecanismo pode ser, de repente, no presente, tiveram muitos gatilhos que acordaram aquela coisa mais adormecida que estava lá atrás e que não chegou a manifestar como trauma, mas que agora, dada a devida oportunidade, apareceu. E essa coisa latente que ficou ali atrás, sem aparecer e que acordou com o gatilho do presente, a gente pode falar que ela ficou lá atrás adormecida ou ficou lá atrás dissociada, como se ficasse separado num cantinho da tua mente que não tá aqui no teu consciente por muito tempo, e aí esses gatilhos, tentou integrar isso de volta e trouxe esses sintomas à tona.
E quando não tem um evento delimitado? E mesmo assim, os sintomas presentes têm uma fenomenologia muito próxima do TEPT tardio. E aí eu quero deixar uma hipótese de que talvez a gente esteja vivendo um TEPT complexo coletivo. E se a gente não está com sintoma de trauma agora, a gente pode ter no futuro. E talvez a gente não consiga fechar diagnóstico para uma doença, ou mesmo para o TEPT complexo hoje, ou para o TEPT tardio hoje individualmente, mas se a gente está vivendo um TEPT coletivo, complexo, será que a gente vai apresentar TEPT tardio em algum momento? Quando que ele vai emergir? Diante de um processo de luto, diante do nascimento de um filho, diante de um outro diagnóstico médico, diante de uma ameaça de mudança de vida, diante de uma aposentadoria, diante de um período de maior contato com notícias catastróficas, diante do próprio esgotamento em relação a qualquer questão da vida? Essas coisas podem funcionar como gatilhos para aparecer esses sintomas que estavam latentes ou dissociados num cantinho da nossa mente? E aí vem hipervigilância, intrusão de pensamentos catastróficos, evitação, desregulação afetiva, dificuldade de sentir prazer, sensação difusa de ameaça, sem que na nossa história de vida haja um evento que tenha sido precipitador disso, ou predisponente disso de alguma forma, ou mesmo uma sequência de eventos que tenham feito parte do nosso desenvolvimento pessoal para que esse trauma compusesse a nossa identidade. Por isso que eu gosto desse conceito do trauma coletivo. Não estou dizendo nem que ele existe, tá? Foi só uma viagem. Mas, por que é importante? Porque o resumo de tudo isso, desses 3 vídeos dessa microsérie, pensando nessa viagem do trauma coletivo, a gente tem que se cuidar, não tem outra opção. Não tem outra opção, não tem outra opção. Prevenir adoecimento, promover saúde mental, da forma que for. A gente sempre fala do beabá, do estilo de vida, alimentação saudável, evitar substâncias tóxicas, dormir bem, fazer atividade física, comer bem, ter um trabalho promotor de saúde mental ao invés de um trabalho adoecedor, ter vínculos sociais saudáveis, ter uma família saudável, tudo ser muito saudável e lindo na nossa vida. Legal? Isso é o mundo perfeito. A gente sabe que o mundo não é perfeito, nem a vida é perfeita. Então, o que a gente faz para ser saudável hoje? Para prevenir o nosso adoecimento, para promover saúde mental e para desviar a rota de adoecimento se a gente vê que esse adoecimento está começando. O que a gente faz?